Então, pessoal, né, como estava falando no outro vídeo, aqui a gente vai ensinar para vocês como que se faz uma planta que outras pessoas possam, que você possa lembrar, né, depois quando você for fazer o projeto, e que outras pessoas também possam entender, que vai facilitar para para que outras pessoas possam ler o seu projeto. Então, vamos lá. Aqui eu já comecei a desenhar, né, uma cozinha retangular, como vocês podem ver. Aqui está a cuba, a pia, uma coluna e a janela da cozinha, e aqui é a entrada. Então, nós temos aqui a cota de fora representa a medida da parede total, e as cotas menores representam os espaços, tá? Então, aqui é o anterior da pia, o posterior da pia até a coluna. Vamos dizer também que aqui tenha uma viga, né? Você pode puxar uma seta e escrever viga, tá? Para você se localizar. Então, vamos colocar mais uma cota aqui. É importante você colocar de uma maneira clara as informações para que depois você não se perca ou que outras pessoas possam entender. Esse primeiro momento, nós estamos fazendo as medidas da parede. Então, vamos aqui. Aqui é uma cota de fora única, porque eu não tenho janela nem porta aqui nessa parede. Então, é uma cota única. Já deste lado, nós temos a cota de dentro, que são dos detalhes. E a cota de fora, que é a parede total, tá? Aqui nós temos também a cota de dentro. E temos a cota total. Certo? Então, a gente é só ir tirando medida e colocando as informações. Desta forma, é muito importante que qualquer pessoa que vê a sua planta vai entender e vai conseguir reproduzir num programa ou até entender qual o posicionamento da pia, né? Uma coisa, tem gente que escreve A de altura ou H, né? Para simbolizar a altura que a pia está em relação ao chão. Aqui você coloca as medidas também de profundidade dessa coluna. Um detalhe, e pontos elétricos e hidráulicos. Dependendo da planta, você consegue, ou dependendo de como esse ponto hidráulico ou elétrico vai interferir no seu projeto, você consegue representar ele na própria planta. Às vezes se faz necessário que você coloque em outros locais. Por exemplo, às vezes tem cozinha que tem muitos pontos, e aí você precisa colocar no seu projeto esses pontos elétricos e hidráulicos, para que você não tenha surpresas na hora de execução de projeto de móveis, por exemplo. Né? Vai colocar um armário em cima de um ponto hidráulico. É bom você fazer esse armário um pouquinho maior, ou não matar algum ponto, enfim. É muito importante a questão dos pontos elétricos e hidráulicos, ou caixa a caixa elétrica, né? O painel elétrico, onde aqui fica a caixa com os disjuntores, a caixa de disjuntores, o painel elétrico da residência, às vezes ele fica na cozinha, às vezes fica na sala, enfim, é importante você representar e colocar as medidas, né? Por exemplo, a viga, que altura que ela está do chão, qual é a medida da viga. Então, você vai colocando as informações de uma forma que fique legível, para você depois lembrar o que é aquilo. Às vezes, você anota alguma coisa e não sabe qual é a referência daquilo, né? Qual é aquela informação.
anterior de cuba, posterior de cuba, é muito importante. A altura da janela em relação ao chão, eu gosto de usar o H, tá? Eu coloco aqui a medida da janela 1,20 por 1, por exemplo, e coloco a altura dela a 1,10, tá? Tem algumas coisas que são padrões, por exemplo, padrões, mas que pode variar um pouco. Altura de pia, 90, altura de janela de cozinha, 1,10, 1 metro, 1,20, né? Tem uma variação assim, que às vezes, dependendo do seu projeto, não vai interferir tanto. Nem, por exemplo, aqui pode ter um tanque, e geralmente tem um tanque, você precisa representar ele aqui e colocar as medidas do tanque. Você pode puxar uma seta e escrever tanque. E aí coloca as medidas dele, você vai saber. Aqui é muito simples, tá? Mas é muito importante você criar uma planta de uma forma que fique legível. Outra coisa também muito importante, por exemplo, digamos que essa parede tenha 4 metros. Essa aqui também tenha 4 metros, certo? É legal você colocar tudo, por exemplo, na mesma posição. 4 metros está assim. Aqui, vamos colocar 1,5 m, que essa parede tenha 1,5 m. Se você colocar assim, você vai fazer a leitura da planta sempre na mesma posição, ó, 1,5 m aqui também. Agora, tem gente que às vezes vira e coloca assim, 1 metro. É legal você fazer, para facilitar a sua leitura, 1 metro. Porque você tenha a planta sempre na mesma posição. Isso facilita a leitura. Senão, vira uma bagunça. Tem medida que está deitada, tem medida que está em pé, você tem que ficar virando a planta para você. Às vezes dá para você ver, mas dependendo de como você colocou, se os números estão pequenos, então a letra for pequena, você precisa virar a planta, então você já perde tempo. Então, imagina só, se aqui tivesse aqui, ó, 90, não fica estranho? Um tá deitado, o outro tá em pé. Então, é bom você escolher um posicionamento e colocar toda a sua planta naquele posicionamento. Isso facilita a leitura, tá? Na hora de você ir passar as informações da planta para o projeto, tá? Isso serve para o quarto, mesma coisa, desenha o quarto. Eu vou virar aqui essa folha. E aí você pode... Vamos desenhar um quarto aqui quadrado. Um quarto quadrado, aqui tem uma janela. Ah, não ficou perfeitinho, não tem problema. Desde que você entenda, a entrada do quarto está aqui. É legal você mostrar a abertura da porta. Por quê? Porque, às vezes, nem sempre os ambientes são feitos de acordo com as normas. Que nem nesse ambiente aqui, se tem uma porta aqui, automaticamente a porta abre para dentro do quarto, não para fora, mas pode acontecer de ter uma porta abrindo para fora. E é importante você mostrar o posicionamento, né? O posicionamento da abertura, tá ok? E aí você tem, digamos que tem um ponto elétrico aqui, você coloca um ponto elétrico aqui. Às vezes o cliente quer colocar a TV aqui, a cama aqui, enfim. Você vai ver a planta e na hora de você colocar as cotas, aqui é a cota de dentro e aqui a cota de fora.
outra coisa, se você começa colocando a cota aqui, é bom você colocar todas nesse mesmo posicionamento, entendeu? Então, ó. Aí aqui, você não começa colocando embaixo, segue a mesma... Segue o mesmo padrãozinho que você estabeleceu. A cota, a informação do número, ela está em cima e não embaixo. E aí você cria um padrão. Certo? Então, você cria um padrão e deixa a planta bem legível. O pé direito, você coloca no meio. Ou, tem gente que gosta também de trabalhar com esquema de legenda, né? Coloca pontos elétricos, aí coloca o ponto elétrico e coloca o anterior e o posterior dele. E a altura para baixo, setinha para dentro, quer dizer altura. Ou letra A, né? Anterior é a altura que está à esquerda do item e o posterior à direita. Então, você consegue, com essas setinhas, colocar as informações aqui dentro da própria planta que você não vai poluir. Então, é bem importante essa produção de planta ser o mais legível possível, para te facilitar ou facilitar que outra pessoa tenha a leitura. Faça a leitura dessa planta para você. Ou vai repassar essas informações para um projeto e depois você vai trabalhar em cima desse projeto, tá? Lembrando que, lógico, cada um vai determinar as suas próprias regras, né? Você vai criar, mas sempre pensando que alguém possa precisar ler a sua planta. Então, é muito importante essa questão, né, de produção de medidas, porque alguém possa precisar dessas informações, além de você. E se você faz uma coisa de forma organizada, facilita seu trabalho depois, tá? Eu vou voltar aqui. Então, gente, era isso que eu queria comunicar, a questão da entrevista e das informações na planta. Na própria planta também, uma coisa importante é colocar a informação de eletroeletrônicos, itens que o cliente já tenha, que precisam ser representados. Aí eu sugiro que você tire a medida do item e ainda assim tire uma foto também para te ajudar a lembrar. Vídeo também é muito legal, mas para mim funciona bem fotos, tá? São esses detalhes nesse primeiro atendimento para você poder fazer um projeto e que vai ficar bem legal no seu desenvolvimento, tá bom? Então, era isso, um forte abraço. Lembrando, né, se você está curtindo o conteúdo do nosso canal, sabe de alguém que gosta dessa área, né, de interiores, obras, reformas, móveis planejados, então a gente está trazendo muitas dicas para essa área. E curta, comente, mande dúvidas, que a gente vai ter o maior prazer de esclarecer aí com vocês, tá bom? Forte abraço, até o próximo conteúdo.